Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Luiz Alberto Schlitter, eu sou oncologista da parte gastrointestinal. Todas as terças-feiras, às 19 horas até às 19h30, a gente está disponível e vai esclarecer as dúvidas para os nossos pacientes e os familiares sobre os tumores gastrointestinais. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou lançando as dúvidas do pessoal que já enviou previamente as perguntas, e se surgirem aqui durante a live, eu vou dar preferência para o pessoal que perguntou da live. Então, vieram 5 perguntas do último assunto que foi comentado sobre um tratamento novo para câncer, chamado CAR T-cell. Então, a gente comentou na última live sobre o Dr. Wanderson, um colega nosso de São Paulo, que está em tratamento um tipo de sarcoma, um tipo de câncer raro de intestino, mas o comentário foi que o Dr. Wanderson é um dos pioneiros do Brasil a tentar instalar esse tipo de tratamento aqui no Brasil. Nós já temos esse tratamento autorizado nos Estados Unidos, ou já realizado em vários pacientes lá. Como é que funciona esse tratamento? Esse tratamento é fantástico, talvez vai revolucionar a oncologia. Quando a gente tem um tipo de tumor, que seja o câncer de intestino, o câncer gástrico, que é a nossa área, geralmente a gente escolhe uma medicação, um remédio, um veneno e passa, né, oferece para o paciente. Então eu brinco, os pacientes sabem que eu faço essa brincadeira, passa veneno na lavoura, conforme o tipo de doença que está cometendo o paciente. Já, então é uma coisa um pouquinho, talvez, não dirigida, né? A gente passa um grande remédio, uma quantidade grande para matar a doença. Mas a gente diagnosticou, a gente percebeu durante os últimos 20 anos de pesquisa por que as nossas células de defesa mesmo não atacam a doença, por que a gente tem um câncer, o câncer ele cresce, pode inclusive se espalhar, e por que as nossas células de defesa mesmo não combatem a doença. Então, a pesquisa do CAR T-cell, então as células T, é inventar ou produzir um linfócito, produzir uma célula de defesa contra o tumor do paciente. Então, cada paciente tem um tumor diferente um do outro. Por isso vocês veem as histórias, não, para aquele paciente funcionou, para outro não funcionou. E nessa pesquisa, então, o Dr. Wanderson lidera isso aqui no Brasil, na USP. Ele inventa o linfócito, ele produz o linfócito e ele replica ele, produz em grande quantidade. Para cada paciente, cada tumor tem o seu tipo de célula que pode matar ele. Então ele produz a célula, injeta no paciente a célula de defesa, então o anticorpo produzido em laboratório, vamos dizer assim, inventado, reproduzido em grande quantidade, vai lá e ataca a doença do paciente. Isso é fantástico, existem inúmeros casos de linfoma, principalmente as doenças hematológicas, isso parece funcionar mais, e também de leucemias, que ele funciona muito bem como tratamento de resgate, quer dizer, o paciente já fez inúmeros tratamentos, já fez químio, a gente chama de primeiro tratamento, primeira linha, segunda linha, terceira, e aí sobra esse tratamento e realmente a pesquisa está indo para esse lado. Então, quem tiver interesse, o tratamento ainda é muito caro aqui no Brasil, ele tem que ser importado, feito de trazer isso de fora do país, custa mais de US$ 1 milhão, então é realmente extremamente caro. Uma das maneiras é se propor ou se oferecer a fazer uma pesquisa clínica dentro desse tipo de proposta. Então, entrar em contato com o pessoal de São Paulo, entrar em contato com o pessoal da USP, se existe, né, alguma pesquisa sendo feita e a gente poder, vamos dizer assim, utilizar a nossa doença em favor da ciência, para produzir realmente resultado e também para colher esse resultado antes da pesquisa ser feita. Então, essa é a CAR T-cell, existe em São Paulo, existem pesquisas sobre isso. Quem tiver interesse, ligue lá em São Paulo, ou me mande um contato, a gente coloca ele em contato com o pessoal de São Paulo, certo? Então, outra dúvida que surgiu hoje, até o pessoal que esteve conosco participou, qual o papel do familiar no paciente com câncer? Isso eu acho fantástico, na verdade, né? Então, o familiar geralmente fica ansioso. Hoje a gente já atendeu uma paciente que tinha um câncer de pâncreas, então uma doença bastante séria, paciente bastante frágil fisicamente, é algo bastante comum, talvez a gente vê, mas a gente via que na consulta o principal, né, a familiar dizia
que a paciente doente estava muito ansiosa, não conseguia dormir, estava muito nervosa, mas na verdade, dentro do contexto, geralmente quem estava mais doente nesse parâmetro era a família, né? Então, os familiares ficam ansiosos dentro da doença do paciente. O principal papel, eu acho, do familiar é ficar junto dele, prestar apoio. Leva o paciente na consulta, leva ele para fazer exames, pede para ele, conversa muito com ele, pergunta o que que ele precisa de ajuda, sabe? Não tenta se atravessar na frente do paciente e tentar resolver aquela situação. A situação geralmente é resolvida com o paciente, com o médico, de confiança, com o médico empático. Os familiares têm mais esse papel, eles ficam muito, talvez, preocupados em contar para o paciente o que está acontecendo, se o paciente entende da doença, qual o tempo de vida desse paciente. Ele tem, os familiares, inúmeras uh, inquietações, talvez isso é transmitido para o paciente. Até eu tenho o Dr. Ricardo, que é um grande amigo meu, que ele fala uma brincadeira, mas eu acho que é realmente fantástica, né? Na verdade, qual o melhor amigo do homem, né? O cachorro, porque ele só fica junto dele, da gente. Ele fica junto, ele fica do nosso lado. Se a gente pede companhia dele, ele vem. Se a gente quer brincar, ele brinca. Quer dizer, até um animal ele tem aquela capacidade de ficar junto e simplesmente atuar se ele realmente é chamado. Então, o familiar tem que talvez ter um pouco mais de calma com isso. Não é legal assim fazer alguns chavões, a gente vê bastante isso. Eu conheço outro médico, consulta com outra pessoa, teve um vizinho meu que se curou usando tal remédio, tal erva, vai dar tudo certo, né? Você é forte. Quer dizer, são ilusões ou são chavões que a família fala, ou que os familiares falam, só porque eles estão ansiosos, né? Mais ansiosos, inclusive, que o paciente. Outra coisa bem importante que eu reforço muito com o familiar, o Dr. Drauzio Varela, que é nosso colega oncologista de São Paulo, fala muito, da gente não tentar, não só esconder as coisas do paciente, mas tentar falar em separado com o médico. Então, às vezes a gente vai lá, fala com o paciente, conversa, desenrola todo o assunto, e aí vem um familiar, se achando talvez muito esperto, querendo ajudar, e diz, doutor, eu preciso falar em separado com você. Isso é uma sensação muito ruim para quem está ali. O paciente sabe que possivelmente o familiar vai tocar em uns assuntos ruins, enfim, alguma conversa. Então, o Dr. Drauzio Varela, quando esteve doente, acho que a doença dele era dengue na época, ele conta isso, ele deitado na cama, doente, e os familiares chamando os médicos em separado para fora do quarto para conversar. Essa sensação é horrível, a conversa ela tem que ser, claro, de forma bem tranquila ou bem exposta, junto com o paciente e junto com o familiar, sem ninguém conversar em separado. Então, não sei se eu consegui esclarecer, mas o papel da família realmente é ficar junto, não fazer perguntas inoportunas ou usar chavões, né? E realmente sempre deixar que o médico e o paciente conversem entre si, sempre com perguntas talvez inteligentes e não com ansiedade exagerada. As coisas vão para o lugar lentamente. Isso é um processo que acontece muito normal. Então até eles perguntam, doutor, ele está triste, ele está cansado, ele está ruim, ele está deprimido. Olha, na verdade todo mundo que começa um quadro de câncer tem isso, tem essa sensação aí realmente de derrota, uma sensação de angústia, até por não saber como é que vai se desenvolver todo o tratamento. Então são reações normais que acontecem durante o processo de assimilação da doença. Então o médico tem que ter a capacidade de abordar isso de forma adequada. Então, outra pergunta que foi lançada em relação à biópsia líquida, eu acho que quase toda a live eu falo um pouco dela, o pessoal tem bastante curiosidade. Então vamos lá. Hoje na oncologia, os exames mais normais, assim, que eu acho que vocês notam, que a gente pede, são exames de imagem, chamado tomografia, ressonância, ou até mesmo uma tomografia colorida, chamado PET scan. Então esses exames, eles ajudam a saber aonde está a doença do paciente, vamos falar na parte gastrointestinal, né? Se ela está no fígado, se ela está realmente nas ínguas, como é que é a distribuição dela, tamanho e tal. Só que ela tem uma limitação. Eventualmente a gente não consegue ver, inclusive, essa doença. Por exemplo, dentro do estômago, né? Dentro do estômago a tomografia ela não é tão boa. Dentro do intestino também não, então a gente tem que fazer endoscopia, temos que fazer colonoscopia. E surgiu
uma ideia muito antiga, da época de 1980, de avaliar no sangue do paciente se ele não tinha células do tumor circulando dentro do sangue. Então isso foi visto em algumas vezes, mas é muito raro encontrar a célula naquele momento, naquela coleta do exame de sangue, coletar a célula do câncer ali. E aí aquilo foi abandonado, dizendo que talvez não seria interessante. Até que, mais ou menos há uns 10 anos atrás, se inventou uma outra ideia, que é a biópsia líquida, que é ver fragmentos do DNA, fragmentos da mutação do tumor. E quando o tumor também morre, ele cresce, mas tem células que morrem. Aquelas células que morrem soltam, então, eu sempre digo, tipo um farelo, que a gente consegue ver no sangue. Então, a biópsia líquida é a análise de fragmentos do DNA no sangue do paciente. Há mais ou menos uns 5, 10 anos atrás, o problema nosso é que a gente tinha dificuldade de realmente saber se aquilo ali era verdadeiro, a sensibilidade e a especificidade, então ter certeza que aquilo vinha de um tumor era muito pequena. Hoje os números foram melhorando e isso gira em quase 85%. Então hoje, um exame de sangue gira numa eficácia de 85% para ver se a gente tem fragmentos do tumor conosco. Então, possivelmente isso vai mudar o programa da oncologia, né? Então, hoje, a gente, para saber se uma doença ela está conosco ou não, a gente faz uma tomografia, faz uma ressonância, faz um PET. Possivelmente, no futuro, a gente vai simplesmente coletar um exame de sangue e para vocês terem ideia, o exame de sangue ele detecta a doença, ou o retorno dela, ou a persistência dela, 6 meses antes que uma tomografia. Então, a tomografia, para mostrar um nódulo no fígado, para mostrar eventualmente um nódulo no pulmão, demora 6 meses. E a biópsia líquida, o exame de sangue, ele é imediato. Então, possivelmente no futuro, a gente vai substituir a tomografia, a ressonância, o PET, por um exame de sangue que detecta fragmentos do tumor no sangue. A gente pode, às vezes, mudar o tratamento para uma quimio mais forte ou mais fraca, conforme o exame de sangue, a gente pode antecipar resultados pela biópsia líquida. E bem possível, já existem testes nos Estados Unidos também, que a gente vai fazer a prevenção do câncer com um exame de sangue. Então, em vez de fazer uma colonoscopia para procurar pólipo, procurar se a pessoa tem um tumor, fazer uma endoscopia, quer dizer, todos os exames que a gente faz, eu vou falar um pouco até, tipo a mamografia, o exame da próstata, talvez seja substituído pela biópsia líquida, que é um exame fantástico. Eu acho que nos próximos 10 anos vai estar inclusa de forma talvez mais ampla no nosso país, no Brasil. Hoje ainda ela já tem em São Paulo, mas custa mais ou menos, eu sempre comento, em torno de 10, 15 mil reais um exame de sangue, então fica meio inviável de ser feito. Nos Estados Unidos o custo já é mais baixo, possivelmente vai realmente ser uma evolução no tratamento, no diagnóstico precoce e também na forma de acompanhar o paciente que tem câncer. Vamos seguir as perguntas. A Cássia perguntou, fiz um exame de abdômen total e apareceu nódulos hepáticos, devo me preocupar? Ótima pergunta. Então, o ultrassom de abdômen é um exame bem fácil de ser feito, é feito como rotina muitas vezes, quando a gente vai no médico urologista ou no ginecologista, e não é incomum a gente encontrar nódulo no fígado. Então, nódulo no fígado, ele tem várias causas. Se esse nódulo é uma bolinha de água, a gente chama de cisto hepático. Geralmente não é maligno, a maioria dos cistos hepáticos são benignos. E existem nódulos, vou falar como se fosse uma sequência, caso mais comum, nódulos benignos chamados hiperplasia nodular, chamados adenomas. É bastante comum na mulher, principalmente a mulher em período fértil ou que toma anticoncepcional, que tem aquelas mudanças hormonais. A mulher tem nódulos benignos no fígado que são chamados de hiperplasia ou adenomas. Claro que mesmo, entre aspas, benigno, esse nódulo, dependendo do tamanho, dependendo do crescimento rápido que ele tem, ele pode eventualmente se transformar num nódulo maligno. Não é muito comum, mas merece uma atenção. E existem outros nódulos que o ultrassonografista consegue ver, ele pode também detectar que seja um nódulo ruim, e isso pode ter vindo de outro local, então ser uma metástase no fígado, né? Essa é menos comum, mas faz parte do diagnóstico diferencial. Então, geralmente, tendo um nódulo no fígado, seria o próximo passo a gente fazer uma tomografia ou até mesmo
se eu puder te sugerir uma ressonância com Primovist, uma ressonância específica do fígado, que a gente traz muita informação nobre e pode evoluir, né, nessa questão e a gente ter certeza que isso aí não é maligno e seja benigno. Então a sugestão é que a gente sempre, depois do ultrassom, complemente com outro exame de imagem para confirmar uma tomografia ou uma ressonância, que talvez seja o exame mais completo para a gente falar em fígado. Então, outra pergunta, tenho vários casos de câncer na família, pode ser hereditário? Então, vamos lá. Essa pergunta aí é bem comum, acho que toda consulta a gente tenta esclarecer. São 3 palavras que são importantes. A maioria dos cânceres são esporádicos. Então, vamos dizer, acontece o câncer em mim, isso pode acontecer por causa da idade, a gente vai ficando velhinho, né? Eu digo, vai estragando as peças, né? Cigarro, o uso abusivo de álcool, falta de exercício, obesidade, então sol, né, câncer de pele, então fatores externos ou fatores que vão se somando durante a nossa vida junto com a idade, causam um erro da célula e essa célula acaba se transformando ou produzindo um câncer. Tá? Esse é o mais comum das histórias, quase 85% das doenças são essa sequência. O câncer a gente chama esporádico. Existe 5% em média, eu falo de câncer em geral, que são hereditários, herança hereditária. Então, o pai tem uma mutação, tem uma alteração que ele nasceu com isso, e a mãe, ou ambos, e isso é transmitido para o filho. Quer dizer, eu tenho um erro genético meu que eu transmito para os meus filhos. Então, uma herança, eu brinco, uma herança ruim, né? Uma herança que eu transmito para os filhos. Então, é uma coisa dentro do DNA. A gente nasce com isso, a nossa célula já nasce com esse problema. Então, dentro do intestino, por exemplo, câncer intestinal, a gente tem a síndrome de Lynch, que é uma síndrome que quem descobriu foi um alemão, que mostra que a chance, se eu nasço com esse problema, eu tenho uma alteração dentro de mim, hereditária do meu pai e da minha mãe, a chance de eu ter câncer chega a 90% durante a minha vida. Então eu nasço com isso. Então o que é importante saber se a gente tem esse tipo de questão? A gente pode fazer exames preventivos de forma mais frequente, mais enfática, para o diagnóstico precoce. A gente pode, eventualmente, quando descobre uma síndrome hereditária, fazer uma cirurgia, por exemplo, cirurgia da mama. Tem um risco de câncer de mama, eu retiro as mamas. Tem um risco maior de câncer de ovário, depois que eu já tenho meus filhos, a gente tira o ovário da mulher, quer dizer, a gente pode atuar, né? A Angelina Jolie fez isso, descobrindo uma síndrome hereditária. Então eu tenho problemas esporádicos, eventuais, da idade, de fatores que a gente passa durante a vida, e um câncer hereditário, que é uma herança ruim. Mas existe um outro nome, por isso que essa confusão que as pessoas têm, que é o câncer familiar. O que é familiar? Quer dizer, não é um erro dentro da nossa célula que a gente nasceu, mas a família tem um comportamento de vida que eventualmente aumenta o risco de câncer. Então, por exemplo, uma família de pessoas que têm o peso elevado, de obesos, é geralmente toda a família, é raro às vezes só um ser. Então, geralmente toda a família tem uma alimentação inadequada, às vezes se um da família fuma, o outro fuma passivamente. Uma família de sedentários também é bem comum os outros serem sedentários, quer dizer, a família compartilha hábitos de vida ruim. Isso é um câncer familiar. Isso é bem comum, ou é um exemplo clássico, quando a gente pega os japoneses, que tem um tipo de câncer, geralmente eles têm um câncer gástrico, é bastante comum no Japão, câncer de estômago. Quando eles vão para os Estados Unidos e eles compartilham os hábitos de vida dos americanos, diminui o risco de câncer de estômago. Eles têm outros tipos de câncer. Então, a família, pelos hábitos de vida, tem esses tumores de forma mais elevada. Então, existe o câncer esporádico, eventual, mais comum, hereditário, que é uma herança transmitida de pai para filho, câncer familiar, porque a família tem maus hábitos aí e acabam tendo fatores de risco associados. Como é que a gente vai saber disso tudo que a gente tenta explicar, mas realmente é um assunto difícil? Geralmente fazendo aquela árvore genealógica, a gente aprendeu lá no colégio, né? Transmitindo dos avós para os pais, para os filhos. Então existe um médico chamado geneticista que faz essa avaliação e
e ver quantos membros da família, quais são, se realmente parece isso ser uma transmissão periódica ali naquela árvore genealógica, mas, além disso, hoje existem testes de saliva, testes de sangue, testes genéticos realmente, custa mais ou menos em torno de R$ 2.000 o teste, que vê as mutações dessa pessoa, vê as alterações que ela tem e se ela realmente tem um risco maior de câncer e se ela pode atuar sobre ele para eventualmente não ter ou um diagnóstico precoce. Então essas são as diferenças. Todos os pacientes nossos, depois eu brinco que passa aquele período mais tumultuado, né, de cirurgia, quimio, enfim, a gente sugere que ele faça o teste genético ou hereditário para saber se ele tem um risco maior de câncer e, eventualmente, se ele tem, para a gente poder fazer isso nos filhos também, né? Se a gente tem um risco maior de câncer, a gente faz o teste nos nossos filhos, nos nossos irmãos, nos nossos pais, enfim, tenta rastrear toda a família para orientar bem essa família como agir numa situação de maior risco eventual. Então, outra pergunta aqui da Carol é a seguinte: se estresse causa câncer? Eu acho que faz mais ou menos um mês que eu falei um pouquinho disso, mas vamos lá. É bem comum a história de que quando o paciente tem um diagnóstico de câncer, a família relembra algum momento de alguns meses ou anos atrás e o paciente tem uma notícia ruim ou teve um estresse muito grande, às vezes é uma morte de outro familiar, um acidente, enfim, e aí ele conecta aquela situação ruim com o câncer do paciente atualmente. Já foi estudado bastante isso, o risco do estresse causar câncer é muito pequeno, a gente não acredita muito nessa conexão, sabe? O que acontece é que a pessoa estressada, então não vamos imaginar só um sentimento momentâneo, alguma notícia ruim causando o câncer. Vamos pegar uma pessoa estressada, porque eu falo em estresse realmente. Geralmente as pessoas que têm realmente um estresse, eles fumam, bebem de forma inadequada, não dormem direito, não fazem exercício, são obesos ou sedentários. Então, se pegar um cara realmente estressado, que vocês conhecem, aí geralmente eles têm, ou ele tem maus hábitos de vida, e daí com certeza aumenta o risco de câncer. Mas mais pelos hábitos inadequados do que realmente pelo estresse do ponto de vista de nervosismo. Então, o estresse, nervosismo não convence muito que isso causa câncer, mas os maus hábitos de vida de uma pessoa estressada realmente acaba podendo ser um culpado e ser, vamos dizer assim, um causador de câncer, com certeza. Então, vamos lá para mais uma pergunta. Vamos pegar aqui da plateia. Pólipos intestinais, como tratar? Então, vamos lá. A colonoscopia, que é o exame nosso de prevenção do câncer de intestino, deve ser feita a todos os pacientes com 45 anos. Então, tanto homens como mulheres com 45 anos devem fazer a colonoscopia de forma rotineira. Não é se ele tem um sangramento nas fezes, se ele tem dor, desconforto, eventualmente para evacuar, isso já é um sintoma, quer dizer, o paciente já tem uma queixa, é certo que ele tem que fazer a colonoscopia independente da idade. Mas se eu não tenho nenhum sintoma, eu estou bem com o meu intestino, eu não tenho sangramento, aos 45 deve ser feita a colonoscopia. Por quê? Porque em torno dos 50, 55 anos a gente tem um risco maior de ter pólipos intestinais. Quase 30% da população mundial tem pólipos no intestino. Pólipos são pequenas verrugas, eu brinco como se fosse um brócolis pequenininho que vai crescendo dentro do intestino. Se não tratado, muitos dos pólipos acabam crescendo e evoluindo, tendo uma degeneração para câncer. Então, essa sequência de eu ter um pólipo e ele virar câncer, geralmente demora 5 anos, 10 anos, então realmente é um tempo longo. Geralmente é porque a pessoa não fez a colonoscopia. Então, hoje a gente orienta aos 45 anos, se não tiver nenhuma alteração, repetir a cada 5 anos, não precisa ser tão frequente. Mas se a gente achar algum pólipo, achar alguma verruga, a gente pode, pela colonoscopia, raspar, ou enfim, a gente passa tipo um laço, enforca, aí ele tirar o pólipo e quebrar essa sequência do pólipo com o câncer de intestino. Então, a colonoscopia, que a gente sempre orienta, não é para diagnosticar câncer, é para diagnosticar pólipos e, se possível, retirar esses pólipos para que a gente quebre a sequência do câncer. Existem pessoas
que tem pólipos e tem às vezes mais de 100 pólipos. Então existem doenças daí sim, polipose intestinal, que tem um risco muito grande de causar câncer. Também serve a colonoscopia como um exame de rastreamento e às vezes quando a gente tem muitos pólipos, imagina mais de 100, 120 pólipos no intestino, daí a colonoscopia não consegue raspar todos eles, e às vezes a gente precisa fazer cirurgia, retirar todo o intestino grosso, fazer uma cirurgia chamada colectomia total para a retirada dos pólipos e evitar que a paciente tenha um câncer de intestino. Então vamos mais um pouquinho. Fale um pouco mais sobre o PET. Então vamos lá. Então a tomografia ressonante a gente falou um pouquinho, né? A tomografia é um exame rápido, muito bom, extremamente talvez eficaz e rápido, né? Em 5 minutos, 10 minutos a gente termina um exame de tomografia, a gente consegue ver bem pulmão, a parte da abdominal, fígado, pâncreas, e existe um complemento no exame chamado ressonância, muito bom também, ele geralmente complementa a tomografia. Ressonância ela é muito boa, é um exame ainda demorado, hoje uma ressonância para ser feita às vezes demora 1 e meia, né? Então ela não entrou assim como rotina de todo o paciente. O paciente também às vezes se mexe, respira, né? Tem a parte intestinal que se mexe. Então a ressonância ela é bom para órgãos que são mais fixos, né? E que tenham gordura. Então vou dar um exemplo para vocês. A ressonância é muito boa para o cérebro. O cérebro nosso tem bastante gordura. Então quando o neurologista pede, ele pede ressonância. Quando a gente vai olhar a mama de uma mulher, eventualmente pesquisando se ela pode ter um câncer de mama, a ressonância é boa, porque a gente tem gordura. E na parte intestinal, que é a nossa, então o fígado tem gordura, então ressonância de fígado, há pouco a gente estava falando sobre isso, né? É um exame muito bom. E na região de baixo, na região do reto, a parte final do intestino também é boa. Então a tomografia é um exame rápido, simples, muito bom. A ressonância completa a tomografia, infelizmente é um exame um pouco mais demorado, um pouco mais chato, muito bom para órgãos que tenham gordura. E onde entra agora o PET? Então o PET, que é tipo o PET de cachorro mesmo, mas é a tomografia com emissão de pósitrons em inglês. O PET é uma tomografia, existe até PET ressonância também, tanto a tomo como a ressonância são preto e branco, e o PET ele é colorido, então facilita a nossa vida para avaliar os pacientes com alguma doença oncológica. Então eu brinco, como antigamente a gente olhava a TV preto e branco, hoje é a TV colorida. Mas além disso, de ser mais bonito, mais fácil de olhar ela, como se estivéssemos olhando hoje uma TV 4K, né? A gente tem um pulo mais interessante. O contraste que é feito, a injeção do remédio, do contraste que a gente faz no PET, ele é colorido e ele vai buscando lugares no corpo onde a gente pode ter alguma doença. Então o PET a gente chama brilha, começa a brilhar locais que podem estar doentes. A minha comparação para os pacientes é que nem hoje que a gente liga um carro mais moderno, né? A gente liga ali o painel e começa a acender as luzinhas. Luzinha do freio, luzinha do pneu furado, luzinha do óleo, quer dizer, quando a luz acende ali, a gente sabe, ó, tem alguma coisa ali, tá mal. Dificilmente acende sem ter alguma coisa errada. O PET é a mesma coisa, então a gente passa dentro de uma máquina, já que o contraste ele é realmente diferente. Quando a gente tira a foto, a gente começa a ver, olha, aqui no pulmão tem uma mancha, não tá legal, essa mancha tá brilhando, essa mancha aqui tá aqui. Então a gente faz um screening, faz uma pesquisa, faz uma geral no paciente. Então é um exame que complementa muito bem a tomografia e a ressonância. A gente tem aqui em Passo Fundo, no IOT, o pessoal da Cosmo colocou, muito bom ali, o Dr. Rafael, o Dr. Stephanie trabalham conosco. Então o PET é um exame complementar muito eficaz, muito interessante para o paciente oncológico, e além de mostrar locais que pode ter a doença, ele hoje está servindo também como avaliador de resposta ao tratamento. Quando eu começo o tratamento no paciente, o PET está lá com uma mancha brilhosa, né? Começa o tratamento, aquela mancha, além de diminuir, ela começa a apagar. Então eu sempre falo que é como se fosse uma lâmpada de 100 watts, começa o tratamento, começa as medicações, essa lâmpada vai apagando até ela não acender mais. Isso é um sinal de resposta ao tratamento. Então o PET hoje serve como exame importante na oncologia, como diagnóstico, procurando onde está a doença desse paciente e, além disso, como um avaliador de resposta ao tratamento. Tá? Então, muito obrigado pela presença de todos. Fechamos às 7h30. Na próxima terça-feira, às 7 horas, nós temos mais uma live, que vai ser a última do ano,
Aí depois a gente tem Natal, Ano Novo aí que a gente vai dar uma folga e depois a gente retorna aí em janeiro com novas lives. Um abraço, boa semana a todos.